Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convidando você que ainda não conhece a nossa página no Instagram, segue lá, Garagem do Rofré 1, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos postagens de conteúdo também automotivo, beleza? Bom, sem delongas, mais uma vez aqui à minha frente, Onix Premier 2 2021, versão R8M, a versão topo de linha da GM neste modelo, ok? Então, no vídeo de hoje nós iremos tratar aqui de alguns pontos que eu particularmente não gosto ou que acho que a GM poderia melhorar neste carro, tá certo? Mas já existe um outro vídeo, tá bom, postado aqui no canal, só dá uma procurada aí nesta mesma playlist deste carro, tá bom, onde a gente vai falar de forma até um pouco mais detalhada de algumas qualidades desse veículo. Eu seria injusto começar esse vídeo dizendo que este carro tem muitos defeitos ou que eu não gosto, negativo. É um carro recomendadíssimo, tá certo? Um carro que tem muito mais qualidades do que defeitos, na minha opinião. Então eu recomendo você que pretende comprar um veículo desse, possivelmente você que está assistindo esse vídeo, ou quer conhecer um pouco mais desse carro, ou pretende comprar um carro desse, que assista esse outro vídeo que está aí no canal, tá certo? E conheça aí muitas qualidades desse carro. Lembrando que nós temos vídeo também aí no canal do Onix na sua versão LT aspirada, tá certo? E na versão Plus Premier 1 Turbo, ok? Estão todos já postados aí no canal, beleza? Então vamos lá falar aqui de alguns pontos negativos desse carro, tá bom? Primeiro, gente, eu atribuiria aqui a suspensão, tá certo? Pô, Rafael, por que a suspensão? Acha que não é bem ajustada? Não necessariamente. Agora, eu acho essa suspensão desse carro um pouco dura. Eu acho que esse carro não tem molejo. Talvez até isso para mim seja um defeito, porque eu gosto muito de carros macios. Então essa é uma característica pessoal minha, talvez não seja sua. Então algumas pessoas dizem assim, Alfredo, vou falar aqui de dois carros, Mercedes C180 ou BMW 320. Dois baita carros, mas o que é que acontece? Eu gosto mais da Mercedes no quesito conforto. Eu acho a BMW muito dura, talvez por uma pegada até um pouco mais esportiva que ela tenha, tá certo? Uma 320, um Fusion, sem sombra de dúvida, o conforto de um Fusion, entendeu? Então isso é muito subjetivo, mas eu não poderia deixar de dizer que esse carro, eu acho que ele tem a suspensão um pouco dura, tá certo? Um pouco seca, e para mim seria um ponto negativo. Outro ponto negativo também que muita gente gosta, eu sei aqui que eu não vou ser, talvez eu seja até voto vencido em relação a isso que eu vou falar, tá certo? São os bancos, tá bom? Eu acho os bancos do Onix bem ergonômicos, tá certo? Porém, o que é que acontece? Pega até que a chave que tá dentro do carro. Porém, o que é que acontece? Eu acho os bancos um pouco duros, tá certo? O que pode lhe trazer um certo desconforto, caso você vá em viagens mais longas, tá bom? Agora eu volto a dizer, isso é uma característica muito pessoal minha, tá certo? É uma opinião, melhor dizendo, muito pessoal minha. Eu gosto de carro mais macio. Tem a galera aí que gosta do banco na pegada da esportividade mesmo, entendeu? Mas eu acho, entendeu, que esse carro tem os bancos duros e para mim seria um ponto também negativo. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais macio, tá certo? Outro ponto também que eu acho que é negativo nesse carro é justamente isso aqui, ó. É o excesso, mas isso não é uma exclusividade do Onix, é o excesso de plástico duro no veículo. Então você vai achar muito plástico nesse carro, tá certo? Painel. Então o que é que ocorre? Bom, por que você não gosta disso? O plástico lhe incomoda por ser plástico? Não. Na verdade, não me incomodaria se os plásticos com o tempo não começassem a trepidar um pouquinho. Isso é natural, tá certo? Que venha a acontecer. Então é algo que para mim é um ponto negativo. Eu acho que se o carro pudesse ter um acabamento um pouco melhor, tá certo? No quesito de ter mais material macio, evitaria com o tempo, entendeu? Claro que aqui eu estou falando de um carro relativamente novo,
mas com o tempo dele começar alguns rangidos internos, tá certo? Que poderia vir a incomodar. Ah, mas você está exigindo demais de um carro. Não, não estou exigindo demais, porque na minha opinião, quando você vai num concessionário e essa versão topo lhe apresenta entre 103 e 105 mil reais, eu acho que é muito dinheiro, tá certo? Eu acho muito caro e que poderia, na verdade, ter um acabamento um pouco melhor, tá certo? Então, lembrando que a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje, dia 18 de dezembro, tá bom? De 2021. E o referencial de preço, obviamente, está aqui nos concessionários nesta data, tá bom? Outro ponto que eu acho negativo desse carro, mas aí também não é um ponto, não é um defeito do carro, tá certo? É mais uma ponderação. Ah, Alfredo, por que não é um defeito do carro? Porque você está comprando um carro hatch, tá certo? Você está comprando um segmento compacto. Ah, mas eu quero um segmento compacto ultra espaçoso. Bom, então você tem que mudar de segmento, tá certo? Na minha opinião. Então não é um defeito do carro, é mais uma ponderação que seria aqui o espaço interno, tá certo? Então esse espaço interno do veículo, ele obviamente é um carro que acomoda, na minha opinião, 3 pessoas, mas esse passageiro, inclusive, que vai aqui no meio, se adulto, ele já não vai com tanto conforto, tá certo? Inclusive, se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais do espaço interno referente do Onix Plus para o Onix Hatch, é só procurar aí no nosso canal o vídeo sobre o Onix Premier Plus, que a gente vai falar, que nós já falamos, na verdade, né, sobre os atributos daquele carro, inclusive no quesito espaço interno, caso você assim necessite. Falando ainda de espaço interno, entre o Onix Plus e o Onix Hatch, nós temos aqui é o presente de Natal de um amigo, tá certo? São filtros de ar de um F1000 4.9 1997. Então tá levando aí para presentear esse amigo. Mas o porta-mala deles são apenas 303 litros, tá certo? Diferença de menos de 100 litros quando comparados com a versão Plus. Então essa apenas é uma ponderação do Onix hatch, né, em relação ao espaço interno. Esse carro, na verdade, que me remete um pouquinho aos meus tempos de faculdade, quando retroagindo um pouquinho aí para o ano de 2004, se não me falha a memória, eu lembro que eu fui presenteado com um Celta na Itapuã Veículos, antiga Itapuã Veículos em Salvador. Meu pai tinha me dado um carro desse e era um carro prata, era praticamente um topo de linha, né? O carro era muito bonito mesmo. E aí, olhando esse carro hoje, bate até um certo saudosismo aí dos tempos de faculdade, tá bom? Outra questão, pessoal, também que eu acho como um ponto negativo neste carro seria a trepidação do motor turbo. Então é natural, tá certo? Você vai ver isso também no vídeo que fiz do outro Onix Plus, que era um turbo também. Eu acho que esse motor aqui, ele trepida um pouquinho, entendeu? E em alguns momentos, quando você está no drive, você para o carro no engarrafamento, você sente um pouquinho da trepidação do motor. Eu acho que é algo aí que a GM precisa realmente melhorar nos motores desse veículo. Eu nunca tive notícias e já disse, é o terceiro Onix que a gente experimenta, tá certo? O segundo turbo e não tive nenhum problema com quebra, tá certo? Se você já teve aí, você pode postar sem problema nenhum. Mas a trepidação, tanto o Plus, que era o Premier 1, quanto esse Plus, esse Hatch Premier 2, todos têm a mesma trepidação e que eu acho realmente que é algo que a GM poderia melhorar. Como um ponto negativo nesse carro também, eu queria apontar aqui o não rebatimento de retrovisores. Então eu acho que a GM, para o preço que ela cobra inclusive no carro, sobretudo na versão Premier 2, que é uma versão topo de linha, eu acho que esses retrovisores poderiam ser retráteis, tá certo? Ah, Alfredo, mas essa versão tem retrovisor retrátil já. Meu amigo, então posta aí no canal e me diz onde é que eu rebato esses retrovisores, porque sinceramente eu não achei, tá certo? Mas você posta aí no canal caso tenha. E por fim aqui, essa antena que eu acho horrível, tá certo? Eu acho que esse carro, sobretudo nesta versão, tá falando muito dessa versão por quê? Porque é muito cara, eu acho.
Então, o que acontece? Cara, leia-se quando nós vamos falar de carro. Quando nós vamos falar para o mercado brasileiro, de tudo que está se vendendo aí no mercado, ela se torna até uma versão atrativa, depende do referencial que você utilizar. Mas ele poderia vir com antena Shark, entendeu? Seria muito mais estiloso. E o que é que acontece? Muito mais útil, porque evitaria estar aqui batendo esse negócio, às vezes num fio mais baixo, enfim, alguma coisa. E também evitaria que as pessoas pudessem quebrar, né, esta antena com mais facilidade. Então seria também um outro ponto negativo desse carro, tá bom? Mas, como disse, é um carro que eu gosto muito, é um carro que entre a balança do positivo e negativo, você vai ter muito mais pontos positivos nesse carro, não à toa talvez ele vem aí dominando, né, os topos da tabela de venda, tá certo, do que pontos negativos. Então, carro recomendadíssimo, convido aí para assistir outro vídeo no nosso canal, tá certo, que fala um pouquinho de mais detalhes desse veículo, tá bom? Encerrando aqui também, pessoal, o vídeo de hoje, deixa aí o seu comentário, o que você achou, tá bom? E vamos seguir em frente, beleza? Deus abençoe aí e até a próxima.